Minha gente, que manhã emocionante, que alegria estar aqui nessa manhã de hoje, em Serra do Ramalho, meu presidente. Quero saudá-lo, velho. Eu também já fui presidente de Câmara de Vereadores e gosto muito de estar nas câmaras de vereadores. Quero agradecer ao querido amigo, que hoje me faz cidadão de Serra do Ramalho através de um projeto de lei, meu amigo vereador Valdeir. Quero agradecer aqui a tantos amigos que estão aqui, amigos que fazem parte da minha vida. Agradecer aqui a Zé Aparecido, amigo de tanto tempo. Agradecer esse amigo de tantas caminhadas, o Almiro, decano aqui da Câmara de Vereadores. Quero saudar, além de Ateildo, além de Zé Aparecido, saudar o Adalberto, Claudinho Cardoso, que eu não vi há algum tempo, amigo também de muito tempo. Saudar a vereadora Joseli, a representação feminina aqui nesse plenário, e isso é muito digno para as mulheres de Serra do Ramalho. Saudar o Johnny, saudar a Juliana, eu sou Julinho. Está faltando a bandeira do Brasil, estou sentindo falta. Aquilo ali é sua marca registrada, né? Mas a juventude presente aqui na sua pessoa, na nossa querida Câmara de Serra do Ramalho, saudar o Odaí, ao Sérgio, Tiago, amigo de tanto tempo, a quem eu aproveito para mandar aqui o meu abraço para o seu pai, Geminiano, e no momento que eu falo de Geminiano, saudar aqui ao ex-prefeito, amigo de tanto tempo, como também sua esposa Palmira, saudar aqui Carlos Caraíba, prefeito dessa terra, saudar também outro prefeito, foi meu contemporâneo, quando eu era prefeito da Lapa. Eu não posso deixar de olhar para aqui, para esse jovem, naquela época, né, era um jovem prefeito, hoje já assim, como eu, né, já não tão jovem, mas meu querido prefeito, alegria muito grande de encontrá-lo hoje aqui em Serra do Ramalho. Quero saudar aqui aqueles que no dia a dia me representam no nosso trabalho político aqui em Serra do Ramalho, a este homem de bem, companheiro, amigo, leal, trabalhador, preocupado com o seu povo, Dr. Tony Filardes. Quero lhe agradecer a você, a Duda, sua esposa, pela solidariedade, pela amizade de tanto tempo nessa luta aqui em Serra do Ramalho. Saudar a Juca, que foi o nosso candidato a prefeito, ex-vereador dessa casa. Saudar aqui a Mário Filardes, saudar a Helena, amiga de família. Eu conheço a família Barros desde criança. Mário Barros, pai de Helena, amigo fraterno de meu tio Nilo, e desde criança lá em Guanambi, eu me lembro daquela figura ímpar que era seu Mário Barros. Quero, enfim, dizer a vocês que são tantas emoções num momento como esse. Eu vi aqui, Atenildo, quando você estava lendo a minha história, a minha biografia, parecia que era um filme passando diante dos meus olhos. É impressionante como o tempo passa rápido. Eu não me conformo com o tempo. Caetano Veloso, na sua oração ao tempo, diz: és um Senhor tão bonito. Eu prefiro a frase de um amigo meu lá de Salvador que fala: o tempo, esse canalha. O tempo é um canalha. Mas o importante é que, se diante do tempo nós nos deparamos com algo que não faz concessões a ninguém, o tempo, ele é o mesmo para todos o tempo inteiro. Por outro lado, nós temos que aprender com a vida a fazê-lo da melhor forma, a não perder o tempo com coisas mesquinhas, a fazer com que a vida seja grande. Como disse Fernando Pessoa, a vida precisa ser grande, e ser grande é nos depararmos, é fazermos, independente da condição onde nós estamos, ser grandes com a alma. Ser grande com a alma é ser solidário com as pessoas, é
é na palavra correta do amar ao próximo, do ter respeito pelas pessoas, ter consideração pelas pessoas, ter, na verdade, apreço por cada uma das pessoas que cruzam o nosso caminho. Esse é o grande segredo da vida, é respeitar ao próximo, porque o respeito vai o amor ao próximo. Quando está lá na Bíblia, eu não quero ser padre, mas eu acho que quando está lá na Bíblia, amar ao próximo como a si mesmo, não quer com isso dizer que você tem que amar todos como você ama o seu filho, né? Porque acho que não tem amor maior do que amor de pai com filho, de mãe com filho. Mas amar significa, sobretudo, desejar a todos aquilo que você deseja para você. E desejar o que deseja para você significa você querer o bem das pessoas. Eu sempre fiz da política essa a minha profissão de fé. Eu fui abençoado desde o primeiro momento da minha vida, como eu comecei a me entender como gente, Zé. Eu sempre entendi que eu queria fazer vida pública, que eu queria ser político, que eu queria servir as pessoas. Nunca tive dúvida disso. Às vezes eu me deparo com um jovem que não sabe aos 18, 19 anos o que quer ser da vida, pois Deus me abençoou com essa condição de nunca ter dúvida de qual era o meu desiderato, o que é que eu estava aqui para fazer na vida, o que é que eu estou aqui para fazer na vida, trabalhar, servir as pessoas. Para isso, como uma vez ouvi da boca de Mário Covas, grande governador de São Paulo, pena que não foi presidente da República, a Mário Covas uma vez me disse: olha, só pode ser político quem gosta de gente. É preciso gostar de gente para fazer política, é preciso gostar de abraçar as pessoas, é preciso gostar de beijar as pessoas, de fazer o bem das pessoas. É claro que aqui na Câmara de Vereadores, como em qualquer Câmara de Vereadores do Brasil ou do mundo, Carlos Caraíba, aqui existem diferentes interesses. Aqui, claro, um quer puxar para um lado, o outro quer puxar para o outro, isso faz parte. Agora, o importante é que eu sei que eu estou aqui diante de homens e mulheres que querem o bem das pessoas, que independente da maneira de fazer, um pode achar que deve fazer de uma forma, o outro acha que pode fazer de outra forma, mas todos aqui estão comprometidos com o que é melhor para o município, em fazer o melhor na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. É isso que vale na política, é isso que a gente tem cada vez mais que internalizar como um conceito da nossa alma, fazer o bem, buscar o melhor. Vocês não fazem ideia, quando a gente chega no Congresso Nacional, meu Deus, a Bahia tem 12 milhões de habitantes, 12 milhões de cidadãos baianos, apenas 39 no meio de 12 milhões chegam no Congresso Nacional para representar a Bahia. Desses 39, pouquíssimos têm mais de um mandato, menos ainda tem mais de 2. Chegar a 4 mandatos como eu cheguei é de fato algo muito raro, e a generosidade do meu povo precisa ser retribuída. É por isso que lá na Câmara dos Deputados, se por um lado as pessoas falam de uma forma geral, porque apareci na televisão como presidente da CPMI do 8 de janeiro, como relator da reforma da Previdência, como relator da reforma administrativa, como líder partidário, como um político que está lá no centro das decisões do poder, se isso por um lado vale muito, por outro lado, mais importante são as coisas que nós, enquanto representantes de um pedaço de chão, temos que de fato trazer para melhorar a vida daqueles que nos fizeram deputado. Eu hoje estive aqui com a cooperativa me agradecendo por um trator. Meu Deus, um trator custa 130, 150 mil reais com seus implementos, sei lá. O que é isso diante de trilhões de reais que compõem o orçamento do Brasil, uma economia tão forte como a do Brasil, a 6ª economia do planeta? O que é um trator, entretanto, para a vida de tantos homens e mulheres de bem, que não querem
aquilo como um benefício pessoal, não. É para garantir o sustento da sua família, é para fazer o melhor, para melhorar a sua vida. Meu Deus, o que é um posto tubular para levar para uma família que está aqui no interior de Serra do Ramalho, às vezes vivendo de um salário mínimo ou até sem o salário mínimo, mas ter ali direito a uma torneira de água, Juca, jorrando para matar a sede, para não deixar que o gado morra de fome. O que é que significa uma caixa d'água? O que é que significa um pouco de hora-máquina para cavar uma aguada? Minha gente, só quem sabe o que é isso é quem vive aqui. Eu cresci em Guanambi. Eu me acostumei ao longo da minha infância. Me desculpe, hoje eu estou realmente emocionado. Ao longo da minha infância, eu me acostumei a ver a dificuldade. A dificuldade do homem do campo. Eu não sou demagogo para dizer que eu nasci numa família pobre. Não, também não nasci numa família rica. Até tenho primos ricos. Meus primos, né, filhos de Nilo, meu querido tio, muito ricos. Mas eu não. Meu pai, funcionário público. Mas sabe que a gente que mora no interior, a gente tem uma vantagem. A gente convive com o rico e com o muito pobre. Eu estava numa escola e na mesma sala de aula tinha o filho do vaqueiro e tinha o filho de Nilo Coelho. Isso faz da gente ser mais humano. Isso faz a gente conhecer a realidade diferente de meus filhos, por exemplo. Criados em Salvador, numa escola cara, onde só existe gente que tem dinheiro. A gente que mora, que é criado, que nasceu numa cidade assim no interior, como eu nasci, a gente começa desde cedo a ver que tem muitas casas que não são iguais às nossas. Ao longo da minha vida, eu me acostumei com a falta da estrada, eu me acostumei em ver ali, às vezes, a mãe e o pai de um amigo meu com a dificuldade de saúde sem conseguir uma consulta médica. Às vezes eu via uma pessoa não ter o básico na sua casa. Então, quando a gente chega no Congresso Nacional, carregando com isso consigo todo esse sentimento, depois de ter sido prefeito de uma cidade importante e real e tão plural nas suas necessidades como o Bom Jesus da Lapa, a gente chega no Congresso Nacional carregando consigo uma responsabilidade muito grande. Eu sou uma pessoa preocupada por natureza. Eu não consigo conviver sem ter a necessidade de prestar contas do que eu faço. É da minha natureza. Eu não sei, eu fui eleito prefeito da Lapa com 28 anos. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes, Coriolano, meu companheiro, desde aquela época, quantas vezes eu acordava no meio da noite para fazer a conta se o dinheiro que ia entrar dava para pagar o salário, porque na minha cabeça não cabia a ideia de chegar no fim do mês e o pai de família não receber seu salário. Quantas vezes, eu me lembro, uma coisa engraçada, né? 28 anos, eu me lembro a primeira vez que eu me achei velho de Muri. Eu tinha 3 meses de município, de prefeito de Bom Jesus da Lapa. A impressão que eu tinha era o seguinte: eu não tinha problema nenhum, e no dia 1º de janeiro chegou uma caçamba e despejou inteira de problemas sobre mim. Não tinha vida. E aquilo me fazia sofrer tanto, a minha preocupação. Eu me lembro que era um dia de sábado, e eu ia para uma festa. Aí eu jantei, dormi um pouquinho, e acordei umas 10 horas para me arrumar para ir para a festa. Quando eu me olhei diante do espelho, eu era um velho. Aqueles 3 meses tinham me tirado 10 anos de idade. Eu estava velho e feio diante do espelho. Eu falei, meu Deus, esse sou eu. O que é que está acontecendo comigo? São as agruras do desempenho do poder,
Não pensem aqueles que olham para o prefeito, para o deputado, acham que isso seja uma coisa fácil, quando você tem responsabilidade com aquilo que lhe foi entregue. Eu sempre tive muita responsabilidade com as coisas que me foram entregues, em tudo na vida, sempre, como estudante, como advogado, como vereador, deputado, prefeito, sempre me preocupei em prestar contas, e como é bom a gente poder prestar contas. Eu olho hoje para Bom Jesus da Lapa. Essa romaria foi a primeira romaria que não tivemos problema de água, mas isso não foi de graça. Enquanto a gente vê as pessoas fazerem o discurso fácil, mentiroso, eu vi o governador da Bahia chegar aqui essa semana prometer a hidrovia do São Francisco. Eu tive a impressão, quem estava lendo ali o jornal, que ele tinha construído o Rio São Francisco e estava fazendo a hidrovia aquele dia. Porque como é que vem lançar uma hidrovia e não lança uma obra? Né? Qual é a hidrovia que esse homem fez? Mas não, a água que está aí, que não deixou faltar água na romaria, foi um trabalho muito duro, meu e daquele cidadão que está ali do outro lado, meu querido amigo Arley Xavier, o maior superintendente que a segunda superintendência da Codevasf em Bom Jesus da Lapa já teve em toda a sua história. Toda. Olha, ano que vem, 2026, a Codevasf completa 70 anos. A Codevasf foi criada na Constituinte de 1946. De lá para cá são 70 anos. A Codevasf da Lapa foi logo no começo, a de Pirapora e a da Lapa foram as duas primeiras que foram instaladas. A primeira é de Pirapora e a segunda é da Lapa, mas as duas foram instaladas ao mesmo tempo, apenas a designação diferente, a primeira e a segunda. Depois foram criadas as outras. Mas a Codevasf de Bom Jesus da Lapa tem 70 anos. 70 anos. Você sabe quantas vezes um lapense tinha sido nomeado para ser superintendente da Lapa? Nunca, nunca. Luiz Geraldo, que é funcionário de carreira, foi meu secretário de obras, teve a oportunidade de assumir como interino 2 ou 3 meses. Fora isso, jamais um filho de Bom Jesus da Lapa tinha sido superintendente da Codevasf. Jamais. Passaram por aí dezenas de superintendentes. Nenhum filho de Bom Jesus da Lapa. Quando eu tive, durante o governo, meu querido amigo, o presidente Michel Temer, a oportunidade de indicar o superintendente, a primeira coisa era que tinha que ser de Bom Jesus da Lapa, tinha que ser da nossa região, claro, alguém que conhecesse a nossa realidade, e fui buscar em um engenheiro competente, sério, probo, honesto, trabalhador, para representar a Codevasf durante esse período. De lá para cá, do governo de Michel Temer para cá, já são 9 anos, Arley à frente da Codevasf. Passou o governo de Michel, veio o governo de Bolsonaro, hoje o presidente Lula, nunca fez diferença no atendimento político, mas foi ainda no governo de Bolsonaro que eu e ele começamos o trabalho para fazer a Adutora da Fé. A Adutora da Fé, só na primeira pernada, 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Ora, se um deputado for fazer a conta, eu tive na Lapa 5 mil votos na vez passada, teve gente que teve 13, não botou nem 7. Eu sozinho botei 70 só para a Adutora, trabalhando, me matando em Brasília, varando madrugada em comissão de orçamento, para conseguir que a emenda seja aprovada, para conseguir a rubrica, para brigar, para debater, para discutir, para enfrentar. As necessidades em Brasília são sempre muito maiores do que o dinheiro que o orçamento do Brasil tem. Todo mundo quer levar o dinheiro. Então a luta, o compromisso, a seriedade tem que ser muito firme. Mas está aí, inaugurada a Adutora da Fé. A Lapa, pela primeira vez, Galo Caraíba, da vida, história toda, não faltou água nessa romaria. Mas não é só a romaria, não. Todos os bairros da cidade estão atendidos. Ainda tem a segunda etapa que já está em construção, que é levar água até Riacho de Santana e Igaporã, e depois água para o interior do município. Isso é compromisso. Amanhã vamos estar no Projeto Formoso, inaugurando o asfalto do Projeto Formoso. Também uma obra nossa, feitas com emendas nossas. Lá em Bom Jesus da Lapa, nesse momento, estamos fazendo também a entrada da cidade, naquela saída que vai para Paratinga, lá onde está Itaipava. Obra 100% com recursos nossos, de luta nossa.
Nesse momento, lá em Bom Jesus da Lapa, estamos asfaltando na direção das Salinas, a antiga estrada velha de Paratinga, também com dinheiro 100% nosso, tudo feito com recursos nossos, com trabalho, com dedicação, para prestar contas, para fazer as coisas. Eu nem lembro às vezes, vejo aqui Arley falando, a UFOB, eu fui o relator da UFOB no Congresso Nacional, para que nós tivéssemos a Universidade Federal aqui no nosso município. A Escola Agrotécnica que quando Roberto Maia era prefeito da Lapa, eu falei, não vai ficar na cidade da Lapa, vamos botar entre Lapa, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, porque é mais justo para atender tanto o aluno de Serra do Ramalho, como o aluno de Sítio do Mato, como o aluno da Lapa, e fizemos aqui, na divisa entre Serra do Ramalho e Bom Jesus da Lapa, essa escola que atende hoje, acredito que muito mais até os serramalhenses do que os lapenses, mas é que é merecido para o povo de Serra do Ramalho. Meus amigos e minhas amigas, eu digo a vocês que a vida pública, diante do tempo, e o tempo é tão curto, a gente tem que trabalhar muito para não perder as oportunidades. Não perder as oportunidades significa estarmos atentos para aquilo que podemos fazer. Na hora que eu chego no Congresso Nacional, eu olho e penso, meu Deus, quanta responsabilidade cabe a mim. O mandato, ele vale enquanto instrumento para melhorar a vida das pessoas. Meu Deus, o que seria de mim chegar aqui hoje, não ter nada para dizer das coisas concretas e objetivas que eu fiz, das pequenas, de uma caixa d'água de 1.000 litros que foi dado aqui, ou da Doutora da Fé, ou de qualquer outra coisa que nós tenhamos feito por essa nossa região, tudo ainda é muito pouco, e ainda assim o meu sentimento é de que preciso fazer mais, preciso entregar mais, preciso trabalhar mais, preciso honrar cada vez mais o voto de cada um. Aliás, por falar em voto, eu nunca fiz essa conta mesquinha, porque eu tive mais, eu tive menos. Eu não fiz, porque eu sei que muito mais importante é a gente, volto para o começo do meu discurso, amar ao próximo, ajudar as pessoas, melhorar, dar aos outros aquilo que nós temos e os outros não têm. Esse é o papel da política. Vamos entender a política como uma profissão de fé. Todos nós, independente do partido, independente de apoiar o prefeito ou de ser contra ou a favor, vamos olhar a política como um instrumento de melhorar a vida das pessoas, porque isso é de Deus, isso é de coração, isso é o que de fato vale a pena. Meus amigos, no mês que vem, é o mês de outubro, e é a hora que nós fazemos as emendas parlamentares chamadas impositivas, que são as emendas parlamentares mais importantes que o parlamentar tem direito a apresentar. Eu conversava essa semana com Arley e queria chegar aqui para trazer alguma coisa concreta e objetiva para falar a vocês. Hoje o projeto Formoso A e H somados são 16 mil hectares. Hoje nem tudo está implantado, irrigando, mas uma grande parte está, a maior parte, claro, está funcionando, gerando riqueza. Não é à toa que é o maior produtor de bananas do Brasil. Mas eu fico muito triste quando eu ando nessa estrada de lá para Santa Maria da Vitória e vejo tudo verde do lado da Lapa e ainda muita seca do lado de cá. É possível sim nós fazermos a ampliação do projeto Formoso na direção de Serra do Ramalho. Nós podemos sim aproveitar os canais do H, principalmente do projeto H, atravessar a BR e trazer sim um canal de irrigação para dentro de Serra do Ramalho. Portanto, Arley, o meu compromisso é que no mês que vem, fazendo uso das emendas que eu tenho, das emendas impositivas que vão prevalecer no ano que vem, farei uma emenda do valor que for necessário para que nós possamos fazer o projeto inicial para trazer a água do projeto Formoso para a Serra do Ramalho.
Projetos como esse não se fazem do dia para a noite. É importante que se diga que projetos como esse não se fazem do dia para a noite. Eu não sou nenhum inconsequente para vir para cá mentir para ninguém. Eu não concordo com a mentira. Eu acho isso uma tristeza. Eu não gosto de vir prometer o que eu não posso. O que eu posso prometer agora é o estudo de viabilidade, que custa caro, deve custar cerca de R$1 milhão. A partir desse estudo de viabilidade, os técnicos, que não sou eu nem é Arley, que vão vir aí, que vão fazer a topografia, que vão medir qual é a vazão que pode ser destinada para a Serra do Ramalho, é que nós vamos saber quanto pode ser feito de irrigação. Se vai ser 2, se vai ser 4 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil hectares, eu não sei, mas que é possível fazer é. Do outro lado do rio, lá no Rio Corrente, nós já temos uma captação. Talvez seja o caso de ampliar aquela captação. Mas é muito mais fácil hoje, com essas regras ambientais e cobranças ambientais tão profundas como existem no Brasil, que nós fazermos uma ampliação do projeto Formoso, que já está com todo o licenciamento ambiental pronto, sobretudo da captação, do que fazermos um novo projeto de irrigação, por exemplo, aqui em Serra do Ramalho, captando a água do São Francisco. Nós temos, como pouquíssimos municípios no Brasil, duas opções. Temos o Corrente e o São Francisco. Mas vamos aproveitar o rio Corrente, vamos aproveitar a vazão do projeto Formoso, porque hoje existe até uma capacidade ociosa na captação de água, ou seja, a captação ela pode captar mais água do que aquilo que o projeto Formoso hoje consome. Portanto, nós temos que aproveitar essa água para expandir a irrigação em Serra do Ramalho. Temos que fazer um projeto que tem uma adutora que passe por baixo da BR, da 349, e possamos fazer aqui um novo projeto de irrigação. A modelagem desse projeto é algo que tem que ser estudado. Por exemplo, os lotes que tem aí são lotes de 20 hectares. Uma possibilidade, ou desapropria, o que não é uma coisa boa, porque tira quem já está na terra, ou então faz o acordo. Um lote de 20 hectares, fica 10 hectares para o dono do lote, ele recebe a irrigação, aqueles 10 hectares, ele tinha 20, fica com 10, mas aqueles 10 vale por 200, e sobra 10 hectares, que ele entrega para a Codevasf, e a Codevasf divide em 2 lotes de 5 hectares, que é o tamanho do lote do projeto, e dá um lote para cada um, e distribui esse lote para outras pessoas que também querem plantar. Eu estou falando isso como uma possibilidade, não estou dizendo que a regra tem que ser essa, mas obviamente que uma coisa é certa, nós temos que avançar para fazer a irrigação de Serra do Ramalho. E, portanto, eu venho aqui dizer, depois dessas obras importantes todas que nós já fizemos na região, está na hora de expandirmos o projeto Formoso. Se lá em 92, eu, prefeito da Lapa, cheguei a gastar sola de sapato aí não sei quantas vezes para ir para Brasília. Na época, o presidente era Itamar Franco, bater na porta do presidente Itamar Franco. Depois, como deputado estadual, ainda governo Fernando Henrique Cardoso, batendo na porta atrás para que concluísse o projeto Formoso. Se conseguimos concluir o projeto Formoso, se conseguimos fazer a adutora da fé, agora está na hora de fazer a adutora de Serra do Ramalho. A adutora de Serra do Ramalho vai irrigar as melhores terras do oeste da Bahia. Esse município tem terras extraordinárias e nós precisamos trazer essa riqueza para esse município. Não é razoável que tão próxima esteja a irrigação, com a captação já pronta, e Serra do Ramalho ainda não tenha a sua irrigação. Então, eu acho que eu já falei bastante, eu quero concluir esse meu discurso nessa manhã tão simbólica para mim, porque às vezes me dão títulos de cidadão de municípios que eu já fiz algum benefício, mas que eu não tenho a relação, a intimidade, a proximidade como eu tenho com Serra do Ramalho. Então esse título tem um significado muito maior para mim, tem um significado verdadeiro e real, presidente, porque no fundo, como eu me considero lapense,
eu também sempre me considerei serramalhense, como eu também me considero filho de Sítio do Mato, que esses 3 municípios são municípios irmãos. Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Bom Jesus da Lapa são municípios irmãos. Na semana passada, foi aprovado no Senado e foi sancionado pelo presidente da República um projeto de lei que transforma a Romaria de Bom Jesus da Lapa em um patrimônio imaterial da cultura brasileira. Aí eu vi uma pessoa na internet perguntando assim: mas o que é que isso vale na vida das pessoas? E eu respondo aqui: vale muito. Quando você tem uma romaria reconhecida como um patrimônio imaterial, certamente é muito mais fácil conseguir que benefícios para favorecer o turismo da cidade sejam destinados à cidade e, consequentemente, ampliem o município, amplie a romaria, ampliando o turismo, gerando emprego e oportunidade para todos. São atos como esse que, de fato, reforçam esse compromisso que nós temos com a nossa Bom Jesus da Lapa e com toda a nossa região e com todos vocês. Eu sei que aqui nessa Câmara vocês têm um compromisso com esse município. Eu sei que todos que estão aqui querem o bem desse município. Eu digo a vocês: não percam tempo, tenham pressa de fazer pelo povo, tenham pressa de fazer pela sua terra. Um mandato passa rápido. Não pensem muito em ficar renovando o mandato. Façam aquilo que vocês acreditam. Quando eu fui relator da reforma da Previdência, as pessoas me diziam: olha, você nunca mais se elege deputado. Mas eu sabia que eu estava fazendo o melhor para o Brasil. Eu sabia que se não fosse reformada a reforma da Previdência, a Previdência ia quebrar, literalmente ia falir, e ninguém mais ia receber aposentadoria. Por mais que eu tentasse explicar isso, as pessoas combatiam e diziam que estava errado. E você veja, se a Previdência existe até hoje, é porque foi feita a reforma. Mas eu dizia, quando as pessoas diziam: você não vai ser mais deputado porque as pessoas não entendem a reforma e você vai perder a eleição, eu dizia: olha, eu não nasci deputado e tampouco quero morrer deputado. Eu quero morrer velhinho, de pijama em casa, cuidando dos netos. Não quero morrer deputado. Portanto, digam sempre para a consciência de vocês: usem esse mandato fazendo o melhor para as pessoas. A política sabe, no fundo, reconhecer a grandeza de cada homem e de cada mulher. Sejamos grandes, como grande é o São Francisco, como grande é essa nossa terra, como grande é o coração da nossa gente. Sejamos grandes, como esse grande sertão que nós vivemos. Aliás, nós vivemos exatamente no grande sertão Veredas, porque o livro magistral de Guimarães Rosa, que fala da nossa região, o maior de todos, os grandes sertões Veredas, abrange Serra do Ramalho, abrange Bom Jesus da Lapa, abrange todo esse norte de Minas, essa parte de Goiás e esse oeste da Bahia. E essa grandeza que nos ensinou a viver no sertão. O que é o sertão? O sertão é algo grande, incomensurável, como grande é a alma dos homens e mulheres que nasceram aqui. Alma para acreditar no futuro, alma para trabalhar, alma para resistir, alma para ser inflexível diante das dificuldades, mas sempre pensando no melhor para a nossa gente. Muito, muito, muito obrigado, vereadores de Serra do Ramalho, por esta grande homenagem que eu recebo isso. Muito obrigado ao povo de Serra do Ramalho, a quem eu posso chamar a partir de hoje como meus irmãos. Viva a nossa Bahia, viva o amor entre os homens e mulheres, viva a nossa vontade de servir, viva a vida que Deus nos deu. Muito obrigado a todos.